Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados e postados pra vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo da rodada número 7, o vídeo de análise, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre a análise da rodada de número 7. Rodada número 7 começa lá no sábado, dia 1 de junho, 4 horas, então se começa 4 horas, o mercado fecha às 2 horas do sábado. Primeiro jogo vai ser entre Flamengo e Fortaleza, um jogo que eu poderia falar em jogo asterisco, mas esse jogo vai ser no Engenhão, não no Maracanã, tudo bem? O que é interessante falar? O jogo do Flamengo é importante falar porque o Flamengo joga na terça contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então a gente não sabe ainda dizer se o Flamengo vai totalmente titular ou vai com alguns titulares e vai ficar com algumas reservas para fazer um time misto. Então a gente ainda não sabe muito bem como que vai ser. O Flamengo por enquanto está provável com titulares. Se for time titular, eu acredito muito em um jogo asterisco. Então eu sugiro sim colocar jogadores do ataque do Flamengo. Gabriel, Bruno Henrique sempre são uma boa pedida. William Arão correndo por fora ou Cuéllar também podem ser interessantes. Caso o Flamengo vá com um time meio que misto, tomar cuidado, porque a defesa do Flamengo vem tomando gols, então eu não apostaria nem com o time titular, porque a gente não sabe, o Flamengo pode tomar golzinho no Fortaleza e ser complicado, ainda mais que o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste. Vem com bastante moral. Bahia e Grêmio em Pituaçu, tá? Não na Arena Fonte Nova, no sábado às 7 horas. O Bahia vem vendo uma fase muito boa, eliminou São Paulo, conseguiu passar de fase aí da Copa do Brasil, vem com muita moral, jogou muito bem contra o time do São Paulo. Alguns jogadores que eu falaria para colocar em relação a esse jogo. Se for para apostar no Bahia, com certeza a melhor opção para essa rodada aqui poderia ser o Moisés para roubadas de bola. Em relação ao SG, talvez o Grêmio possa até tirar. Lembrando que o Grêmio não vai ter o Everton Cebolinha por enquanto, tá? Por causa da seleção. Então talvez o Bahia pode aí ter uma chance de conseguir um SG. E o time do Bahia é forte mesmo, né? Então quem sabe aí o Moisés pode ser interessante, Douglas Friedrich para defesas difíceis também pode ser legal. Botafogo e Vasco é um jogo complicado, é um jogo difícil, Engenhão 11 horas também. O Engenhão está sendo bastante utilizado, então vai ser utilizado no sábado, vai ser utilizado também no domingo. É um jogo complicado, querendo ou não, o Botafogo tá melhor que o Vasco, bem melhor que o Vasco, meteu 4-0 na Sul-Americana lá contra o Sol de América lá, então acho que pode ser interessante, vem vendo uma fase legal dos atacantes, né, o Eric dando assistência no último jogo lá, Diego Souza voltando a fazer gols. Pode ser um time interessante. Eu apostaria com certeza no ataque do Botafogo contra o Vasco, porque o Vasco, querendo ou não, por mais que esteja mal ainda no campeonato, tá lá em 20º, é o último do campeonato, o Vasco pode fazer um golzinho no Botafogo, né? Então fica complicado. Então eu não sugiro colocar as defesas do Botafogo. Gatito Fernandes, uma aposta baratinho também pode ser interessante, mas ainda acho que o Botafogo para apostar nessa rodada seria atacante. Diego Souza, Eric seria uma boa pedida. Ceará e Santos, um jogo dificílimo, um jogo que eu nem apostaria, mas é um jogo que muita gente pode colocar alguns jogadores para sair um pouquinho dos mais escalados, principalmente desses dois jogos aqui. Então o que acontece? Ceará e Santos, pelo lado do Ceará, talvez aí o Samuel Xavier ou algum atacante que pontue bem pode ser interessante, o Samuel Xavier para roubadas de bola. Pelo lado do Santos, eu acredito um pouquinho mais só no Vanderlei para defesa difícil, já que o Ceará vai muito para ataque. Se o Santos sair com 0 e sair com SG, Vanderlei provavelmente vai fazer uns 8 ou 11 pontos. São Paulo e Cruzeiro, sim, um jogo difícil para se apostar, porque São Paulo não vem vendo uma boa fase? Realmente não vem vendo uma boa fase, mas o Cruzeiro também não está tudo isso. Então é um jogo equilibrado, é um jogo interessante talvez aí para apostar em um ou outro jogador, mas não apostaria em defesas, porque é um jogo complicado, é um jogo que a gente não sabe muito o que pode acontecer. Atlético Paranaense e Fluminense também é um jogo difícil, a rodada não está muito fácil, porque Atlético Paranaense vai enfrentar o River Plate pela final da Copa da Recopa Sul-Americana, e dependendo do resultado, se o Atlético for campeão, provavelmente alguns jogadores podem receber um pouquinho mais de descanso aí e um pouco misto contra o Fluminense. Caso o Atlético perca a final da Recopa, provavelmente ele vai estar com muita pressão para ganhar os jogos do Campeonato Brasileiro, então provavelmente teria que titular. Então é bem complicado, a gente tem que ver como que vai ser em relação ao decorrer da semana. Atlético Paranaense, se for titular, com certeza apostar em algum atacante, Marco Ruben pode ser interessante, caso jogue, né, claro. E também apostar talvez em uma pessoa da zaga, e eu acredito talvez no Santos, já que ele está com menos 5.5, ele pode valorizar, tá barato, joga em casa, pega um Fluminense que vai muito para cima, então pode ter defesa difícil.
E seria uma aposta interessante. Pelo lado do Fluminense também, jogou no meio de semana, classificou contra o Atlético Nacional, mas perdeu o jogo. Mas quase fez gol com o Luciano. Então toma cuidado aí, porque o Flu pode também tirar esse G do Atlético. Agora sim, os meus 2 únicos jogos que eu coloco de asteriscos, tá? O que são jogos asterisco para quem não conhece? Jogo asterisco é um jogo que eu falo que é o jogo que tem maior probabilidade de chances. Como eu falo para vocês, o Cartola, ele é um jogo que a gente depende muito, mas muito mesmo, das probabilidades. Jogos que a gente tem que apostar. Por isso que eu falo em jogos asteriscos. Inter e Atlético, jogo asterisco da rodada. Então, jogos que vocês não podem deixar de apostar. O Inter pode colocar 2 jogadores da zaga? Pode. É arriscado? Sim. Se o Avaí fizer um golzinho, acabou, né? Acabou SG, acabou pontuação. Mas eu acredito muito no Inter contra o Avaí. O Inter é muito superior, o Avaí não vem vendo uma boa fase, perdeu em casa pro Ceará. Era um jogo que tinha que ganhar e perdeu. Então eu acredito muito no Inter, sim. Talvez aí um zagueiro, 2 zagueiros do Inter, né? O Cuesta, o Emerson Santos, ou até mesmo o Zeca, que vão muito bem, pode ser interessante. Paulo Guerreiro, nem vou falar, e Nico Lopes também. São 2 jogadores que não podem faltar no seu time também. Então pode ser interessante. E Nonato também, que é baratinho, pontua bem, pode ser legal. Atlético Mineiro e CSA é um jogo também legal, porque o Atlético vem vivendo uma boa fase também. O Atlético está em segundo no campeonato. É um jogo que tem que jogar para ganhar mesmo, porque tem que se distanciar lá dos líderes, né? Tem que ser um dos líderes lá, então acho que o Atlético pode ser interessante. Lembrando que Ricardo Oliveira está como dúvida, Alejandro também está como dúvida. Eu sugeria colocar aí talvez o Geovânio. Acho que o Geovânio é um jogador que não é tão bom assim jogando, mas no Scouts pro Cartola ele é muito interessante. Rouba bastante bola, sofre bastante falta e finaliza muito. Então o Atlético Mineiro com o Geovânio seria interessante, principalmente porque o CSA não tem um ataque tão forte, então uma defesa do Atlético também pode ser legal. Principalmente aí o Fábio Santos pode ser interessante, Leonardo Silva para fazer gols de cabeça também pode ser legal. E o CSA tem ainda um ataque bem fraco, então quem sabe uma defesa do Atlético. Chapecoense e Palmeiras, último jogo da rodada, tá? Jogo difícil também de se apostar. Acho que uma hora o Palmeiras pode perder o SG, então tem que tomar cuidado, principalmente quando joga fora. Acho que a Chapecoense pode sim, pode tentar fazer alguma coisinha, e a Chape pode, quem sabe, fazer um gol no Palmeiras, mas acho que o Palmeiras ainda é um pouco mais favorito, porque o time está vendo uma fase muito boa, líder do campeonato e muito bem. Lembrando só mais uma coisa, que é o seguinte, ó. Para quem não viu ainda, a CBF suspendeu o resultado do Botafogo e Palmeiras para a 6ª rodada. Então, por esse motivo, o Palmeiras está com 13 pontos e não mais com as pontuações que ele estava antes. Tudo bem? Então, só para recapitular, o que eu faria para essa rodada? Eu montaria uma zaga entre Inter e Atlético Mineiro, tá bom? Correndo por fora aí Flamengo e Bahia para compor a zaga. Colocaria meio-campistas do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo, principalmente o Hernanes. Inter ou Atlético também pode ser interessante para meio-campista, Elias, Casares, Nonato. E colocaria um atacante aí do Flamengo, Gabriel ou Bruno Henrique, que pontuam muito bem, Eric também correndo por fora. E aí também colocar um do Inter, um do Atlético, Geovânio ou até mesmo Paulo Guerreiro e Nico Lopes, tá? Capitão, acho que Paulo Guerreiro é uma das mais pedidas. É isso mesmo para essa rodada, gente. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Essa é a nossa análise, é para isso que a gente vai meio que apostar nessa rodada. Fica esperto, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo de dicas mostrando como que monta o time para a rodada e também as dicas para a rodada. Tamo junto, abraços e rumo à metade na rodada número 7.